Igreja, ele também vai estar pregando à noite. Então hoje a gente vai continuar. Eu não vou continuar exatamente o texto, né, que o pastor Douglas vem trabalhando com a gente, que é Romanos 12, né? Ele está trabalhando esse texto e vai continuar trabalhando. Nós vamos citar Romanos 12, a gente vai chegar nele, a gente vai falar um pouquinho. Mas hoje a gente vai falar sobre lidando com o desânimo. Quem aqui ainda, ou já não passou, ou está passando um momento de desânimo? Concorda? Todos nós, queridos. Todos nós acabamos passando momentos que a gente não é de ferro, né? Somos humanos, somos falhos, somos pecadores, somos limitados e muitas vezes a gente tem que lidar com desânimo. A gente acaba lidando com isso no nosso dia a dia. Mas você pode falar, Júnior, mas por que você colocou lidar com desânimo ou não acabar com o desânimo? Nunca mais vou ter desânimo, né? Nunca mais vou desanimar, nunca mais vou ficar ter fraquejos, né? Nunca mais vou ficar sem esperança, nunca mais. A gente acaba com isso de uma vez, como se fosse assim: você toma uma injeção ou Jesus vem habitar teu coração, você se entrega a Jesus e nunca mais daqui para frente você vai ter tipo de problema nenhum, não vai acontecer nenhum problema com você. Isso é verdade, queridos? Não é verdade, né? A gente vê que, inclusive, homens e mulheres que serviram a Deus com muita graça, com muita vontade, passaram momentos de muita dificuldade, momentos de muito estresse, de muita preocupação, momentos de muita luta, inclusive Jesus. Você fala, mas Jesus ficou desanimado? Ficou. Mas como pode? Como é que pode Jesus ter ficado desanimado? Lembra quando ele estava orando no Getsemane? E ele falou assim, chamou os discípulos dele. Imagina, você está andando 3 anos, né? Com algumas pessoas ali, alguns amigos que estão ali do seu lado, e no momento mais difícil da sua vida, você chama alguém lá para vir orar por você, e os cabas dormem. E os caras vão lá e não ficam nem por 1 hora ali com Jesus. E aí Jesus fala assim, poxa, vocês não puderam estar aqui nem com 1 hora vigiando comigo, nem por 1 hora vocês conseguiram estar aqui orando comigo. Ô geração! É como se ele dissesse assim, meu Deus do céu, Senhor, o que eu vou ter que fazer para esse povo perceber? Então é natural, queridos, né? Muitas vezes a gente lida com situações, por quê? Porque nossa vida, ela tem altos e baixos, amém? Você se percebe assim também, né? É natural, a gente tem momentos de montanhas, né? De crescimento, que está tudo parecendo que está tudo indo muito bem, mas a gente também tem momentos de muita dificuldade, né? E nesse mês que a gente está falando nessa série, né, Quebrando o Gelo, eu achei extremamente importante a gente falar sobre esse tema. Por quê? Porque a gente vive numa época de muita pressão. A gente vive numa época, em todos os sentidos, bem complicada. E para muitas pessoas o desânimo é a porta de coisas até mais profundas, né? Tem muita gente, a gente tem conversado com muitas pessoas que quando você fala assim, tá tudo bem, a pessoa olha para você e fala, não, tá tudo bem. Sabe aquele modo automático que a gente fala, tá tudo bem, mas tá tudo bem por fora. Por dentro, nosso coração, né? Tantas pessoas que a gente conhece que está passando por depressão, e esses dias até fiquei sabendo de pessoas muito jovens, crianças de 11, 12 anos tomando remédio para depressão. Então, e muitas vezes você pergunta para a pessoa, e aí, está tudo bem? E a pessoa balança a cabeça, está tudo bem. E por que a gente muitas vezes faz isso? Porque a gente realmente algumas vezes a gente não quer abrir algumas situações, ou algumas vezes a pessoa está tão machucada por dentro, que ela não quer abrir, se expor, falar, né, ir para o sol, né, como a gente diz, abrir o coração e receber cura. Muitas vezes a gente tem algumas cavernas emocionais, alguns buracos emocionais, né? Então a gente acaba desanimando por uma série de questões, e a gente vai falar algumas das questões aqui nessa manhã. Jesus disse assim em João 16:33, põe aí, Léo, pra gente, João 16:33.
Consegue projetar para a gente? Eu vou trabalhar alguns textos com vocês nessa manhã, para a gente falar sobre como é que a gente vence o desânimo. 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades. Não é porque nós estamos no Senhor, ou nós conhecemos a Cristo, que Ele não vai permitir com que a gente passe lutas, tribulações e dificuldades. O problema é que muitas vezes, para alguns, essa dificuldade ela se torna tão longa. Você luta contra algumas coisas se você começa a lutar contra algumas coisas durante tanto tempo, chega uma hora que cansa, não cansa? Chega uma hora que você fala, meu Deus, essa situação não muda. E para muitas pessoas isso acaba desanimando, a gente acaba enfraquecendo. Mas não é isso que o Senhor quer que a gente aprenda, quer que a gente cresça. Ele quer que a gente conheça Ele, Ele quer que apesar de todas as coisas, o que Ele disse aqui, ó, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele vai estar sempre nos levantando, Ele vai estar sempre nos colocando para cima, mas nós vamos passar, né? Querendo ou não, nós vamos passar. Desânimo também você pode traduzir como apatia. Apatia é a falta de vontade de fazer muitas coisas. Sabe quando você começa a perceber que aquilo que você fazia com tanta alegria, você já não tem mais tanta alegria para fazer? Você já começa a falar, poxa, eu gostava tanto de tal coisa, mas a gente vai deixando algumas coisas de lado. Desmotivação, né? A gente vai nos desmotivando a fazer algumas coisas, né? A gente tinha motivação para fazer algumas coisas, aquilo que te motivava a uma ação começa a não fazer mais sentido algumas coisas, né? Sensação de vazio é uma outra questão quando a gente fala de desânimo, aquela sensação que está faltando alguma coisa. E por que isso acontece? Mas tudo isso também está ligado a uma questão, e a gente tem que aí perceber bem e ficar muito atento, a palavra desesperança, que é um tipo de desânimo. Quando a gente começa a perder a esperança em algumas questões, em algumas instituições, quando a gente começa a perder esperança em algumas coisas da nossa vida, aí realmente parece que a coisa começa a ficar cinza, né? Parece que você acorda de manhã, você olha para o mundo, você olha para a sua vida, você olha para as suas coisas e tudo começa a ficar meio nebuloso, tudo começa a ficar meio cinza. Muitas vezes pode ser que você tenha passado momentos de desânimo por uma questão tipo um dia mau. Isso pode acontecer também. Aquele dia você está desanimado porque você tomou tanta pancada, né? Sabe aquele dia que você acorda e que você fala, meu Deus, deu tudo errado. E aí no final do dia você está meio cheio de hematomas, cansado, meio desanimado, mas você dorme no outro dia, parece que a coisa engrena de novo e está tudo bem. Mas com questões e situações que se prolongam muito, ou que são muito difíceis, ou coisas que você mexe, que você lida há muitos anos, que você fala, meu Deus, tem que lidar com isso de novo. Aí vem um abatimento muitas vezes, se a gente começa a colocar os olhos no lugar errado, a gente começa a ficar meio abatido, a gente começa a ficar meio mal, deprimido, e o processo disso é desanima, se você fica desanimado, você começa a ficar sem esperança, de ficar sem esperança, você entra num processo depressivo, desse processo depressivo, muitas e muitas vezes, a gente acaba querendo até morrer. A gente acaba, e já aconteceu isso comigo, passei fases da vida que eu falei, Senhor, por quê? Me leva. Sabe quando você começa a perceber que nada começa a fazer mais sentido? E a gente chega nesse processo. E a Bíblia conta algumas histórias de pessoas que chegaram nesse processo, e a gente vai ler, né, agora pela manhã. Na verdade, a gente entra, como eu coloquei aqui, né, a gente cria verdadeiros buracos emocionais. São cavernas emocionais que nós vamos criando para nós mesmos, e dependendo da situação, da maneira como a gente interpreta aquela situação, porque as situações vão vir, mas como você está interpretando a situação? Como é que você está lendo essa situação? E da maneira como você pode estar lendo essa situação,
você pode estar caminhando ou construindo um grande buraco para você entrar dentro, ou uma grande caverna. Você foge, entra na caverna, que aí a gente tem a sensação que está tudo bem, né? Igual outro dia, falando de caverna, eu lembrei. Nosso cachorro fugiu. O André estava passeando com o cachorro e ele fugiu. Um outro cachorro atacou ele, ele saiu da coleira e a gente percebeu que depois que ele voltou para casa, porque o André já estava longe de casa, a gente percebeu que ele voltou para casa, porque quando a gente achou ele, as patas dele estavam tudo cheio de sangue, de tanto que ele correu, que ele ficou tão desesperado, que as patinhas dele ficou tudo cheio de sangue. E tinha sangue na entrada de casa. Então a gente vê que ele deixou a Andréia lá, veio correndo no caminho, chegou em casa, só que a gente não sabia, a casa estava fechada, ele voltou fazendo o mesmo caminho que ela estava fazendo de novo, para ver se achava ela. Só que ele não achou ela, né, porque ela estava distante, e ela também pegou uma carona, né, com uma pessoa que viu e foi tentar ajudar para resgatar o cachorro, e ele correu, acho que ele deve ter dado várias voltas lá onde a Andréia foi, e ela tinha acabado de passar por uma feira, e a gente acabou encontrando ele num pet shop, mas o que ele fez? Quando ele passou pela feira, ele viu a barraca de pastel, e ele entrou embaixo, de um lugar escondidinho, ele se enfiou embaixo lá, ele achou a caverninha dele. Eu lembrei disso, falei, tá vendo? Até os animais, né, vão se proteger. Então, muitas vezes, a gente acaba entrando em cavernas emocionais, querido, até mesmo para se proteger. A gente acha que está se protegendo, e a gente vai se isolando, a gente vai se escondendo, e parece que aquele buraco vai aumentando dentro de nós. Júnior, mas isso acontece com crente? Acontece. E aconteceu com um homem de muita envergadura na Bíblia. Um homem que talvez nenhum de nós pode ser que não passe nada porque esse homem passou em termos de ver Deus atuar na vida dele e através dele. Então quero convidar vocês para a gente abrir aqui em 1 Reis 19, de 2 a 9. Projeta aí para nós, Léo, por favor. Eu vou abrir aqui também, fica mais fácil. 1 Reis 19. Primeira Reis 19. Vamos ler aqui direto de 2 a 9. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, também seja muito bem-vindo. Quero te convidar a estar aqui com a gente na Igreja PEX. Vamos lá, 1 Reis 19, de 2 a 9 diz assim: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá, e ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a pé a Giesta, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore, dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortaleceu-se com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou e passou a noite. Ele entrou na caverna e passou a noite. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra venha, que o Teu Espírito fale conosco poderosamente, Senhor. Pai, queremos viver, como a Tua palavra diz, em espírito e em verdade na Tua presença, Senhor. E muitas vezes, Pai, tantas coisas nos acontecem. É tão difícil muitas vezes lidar com esse mundo, lidar com as questões, Pai, que muitas vezes nesses caminhos nós nos perdemos, Senhor. E nós entramos em cavernas, Pai. Nós ficamos frios espiritualmente, nós ficamos distante de Ti.
Nós achamos que nada vale a pena e muitas vezes a gente culpa até o Senhor por algumas coisas. Então, em nome de Jesus, que esta manhã não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo para curar, tocar, restaurar, Senhor. Nos levante, porque a Tua promessa é de vida eterna, Senhor. A Tua promessa é do rio que flui de água viva. A Tua promessa, Senhor, é que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros, Senhor, e que do nosso interior flua, Pai, rios de água viva, e que a gente possa distribuir vida, alegria, entusiasmo, sermos cheios de Ti e da Tua presença. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo, em nome de Jesus. Só para nos contextualizar, queridos, Elias, eu estou falando de Elias, esse homem de Deus que foi sustentado pelo Senhor de uma maneira sobrenatural. Imagina 3 anos e meio, uma seca no mundo onde ele vivia, e ele sendo sustentado por corvos, muitos milagres, né? Eu até anotei alguns milagres. Elias foi, além de ser um homem aprovado por Deus, ele foi sustentado numa época de seca por corvos, até no ribeiro, né? Quando o ribeiro se seca de maneira sobrenatural de novo, Deus vai lá e sustenta esse homem. Depois, ele ora em mais de 850 profetas, além de Baal, de outras nações, e uma nação inteira. Você imagina esse homem orar em fogo do céu, fazer um desafio desse tamanho, e vir fogo do céu, e mais de uma nação inteira se converter, se ajoelhar e falar: só o Senhor é Deus. Esse homem viu isso. Então muitas vezes, e você vê, logo depois acabou de acontecer isso que aconteceu. Vai falar que ele não teve sucesso? Vai falar que Deus não era com ele? Depois esse mesmo homem, porque recebeu uma notícia, tipo, da mesma maneira como você matou esses 850 profetas, daqui a um tempinho eu vou matar você, Jezabel disse para ele. Aqui a gente está vendo a tribo do norte contra a tribo do sul, mais ou menos, né? Você tinha uma divisão em Israel, e Jezabel, ela estava aqui na tribo do norte. Esse homem virou as costas, né? Pôs o saquinho dele e área. Ele quis ir para o lugar mais longe que ele podia. Ele atravessou um deserto inteiro, até o sul de Israel, para poder entrar na caverna lá. Então imagina, você fala assim, mas não é um homem que estava tendo sucesso com Deus, que conhecia Deus, das coisas estavam acontecendo, parecia bem com Deus. Então a primeira lição, muitas vezes a gente desanima, a gente entra em algumas cavernas espirituais, mesmo depois de grandes vitórias. Não sei se você já passou por isso, mas se você já teve uma grande vitória na sua vida, pode perceber. Sabe aquela coisa que você queria muito, que você orou durante anos, que você sonhou e que Deus muitas vezes te dá ou acontece, né? A compra de uma casa, né? Alguma coisa assim muito importante. Você percebe que muitas vezes isso também não nos livra de um período depois a gente dar aquela desanimada. Porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas vão nos trazer uma alegria, que é uma alegria que só Deus pode proporcionar. Mas se a gente fica buscando esse tipo de coisa, mesmo tendo uma grande vitória, depois, se você fica olhando para isso, pode ser que você desanime, mesmo diante de grandes vitórias. E foi o que aconteceu com nesse caso aqui, no versículo 3, diz assim, para a gente olhar o que começou a acontecer, né? Por que Elias entrou nesse processo? Depois de uma grande vitória que ele teve, depois de uma coisa extraordinária que aconteceu na vida de Elias, como é que um profeta desse calibre, como é que um homem de Deus desse tamanho entra num processo depressivo assim tão grande? Olha lá, versículo 3 diz assim: teve medo. Espera aí, você imagina o seguinte, vamos pensar na cena? Pensa na cena, o cara peita metade de uma nação, uma rainha, peita 850 profetas e fala assim: vamos fazer um desafio aqui, vamos ver que Deus é o Deus mais poderoso. Pô, não é brincadeira fazer uma coisa dessa. Eu falei, esse cara é corajoso, esse cara é macho pra caramba, é muito corajoso. Mas daqui a pouco, por causa de uma palavra, de uma pessoa que não estava nem ali, que chegou aos ouvidos dele, o cara desmontou. O cara desmontou. Ele teve medo. Por quê? Entrou aqui, na mente dele.
Se Deus estava cuidando dele, imagina, Deus cuidou dele. Ele teve possibilidade de ter morrido lá na seca, na falta de água, com tantas coisas, não teve? Se a mente dele estivesse no lugar certo, e aquela palavra entrasse, ele fala assim, mas Deus me sustentou tanta coisa, não vai ser essa Jezabel aí, não sei quem que essa mulher acha que é, para falar uma coisa dessa. Mas o que ele fez? Ele tirou os olhos daquele que estava sustentando ele, e colocou os olhos aonde? Na palavra de Jezabel. E quando ele colocou os olhos no lugar errado, o que aconteceu? Primeiro aspecto, teve medo. O medo é terrível, queridos. O medo, e quantas coisas a gente faz com base no medo. Quantas coisas a gente quer se proteger para não ter medo. Quantas cavernas emocionais a gente entra porque a gente tem medo de se expor, medo num novo relacionamento. Ah, mas já me machuquei tanto, já tive tanto problema. Medo de abrir um negócio novo, medo. Muitas vezes a gente quer se proteger demais e a gente acaba andando, sendo guiado não por Deus, mas a gente acaba sendo guiado pelo medo e vai fazendo as coisas por causa, para se proteger, para se sentir seguro, porque a gente não quer sentir medo. E foi o que aconteceu com ele. No versículo 3, mais um aspecto aqui, olha isso aqui, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele fugiu para tentar salvar a sua vida. Concorda? Mas quem estava protegendo ele? Ele só se esqueceu disso. Queridos, nós somos, o pastor Douglas já disse isso aqui algumas vezes. Enquanto você estiver cumprindo o seu propósito, você é imortal. Aleluia. Amém? Você crê assim? Porque a gente precisa crer assim. Enquanto você estiver cumprindo o seu propósito aqui, o Senhor vai te guardar. Não está dizendo que você não vai ter aflições, você vai ter luta, que vai passar perrengue, mas você é imortal. Pode cair um avião, se é para você estar vivo, você vai estar vivo. Amém? Então ele teve medo, fugiu para salvar a vida. Olha o que diz aqui de novo, depois no versículo 3. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Outra característica de quem está entrando num buraco emocional, a gente quer ficar sozinho. Percebe? Olha o que acabou de acontecer. E você pode perceber, a primeira coisa, quando você começa a ter perrengue, você quer se isolar. Você não quer vir mais na igreja, você não quer mais ir na IC, você não quer mais ter amigo, o amigo liga, não, depois a gente se fala. Você já quer desligar, você quer entrar num quartinho escuro e ficar lá quietinho, achando que isso é a melhor coisa que você pode fazer para a tua vida. Na verdade é o contrário. Na verdade, quanto mais você se isolar, pior. Cuidado, querido. E a gente não está brincando aqui quando a gente fala isso. Cuidado, não se isole. A maneira mais fácil de você acabar com um bando de qualquer coisa, os leões fazem isso, Eles pegam, vão isolando a presa e vai lá e pau. O diabo tem toda a intenção do mundo que você se tranque no seu quarto e fique sozinho, sozinha, que você não fale para ninguém. E sabe aquelas vozinhas que vem na cabeça dizendo assim, não, mas isso é um problema, não vai incomodar os outros. Para que você vai incomodar o pastor? Para que você vai incomodar o irmão? Para que? Eles têm tantas coisas para fazer. Não liga não, não fala não, fica quieto. E a gente vai acreditando nessas porcaria. A palavra é essa, esses lixos. Que muitas vezes a nossa mente, ou muitas vezes setas inflamadas mesmo. O inferno tem todo interesse que você fique sozinho. E foi exatamente o que Elias fez, percebe? Começou a se isolar. Aqui, continuando, versículo 4. E entrou no deserto. Outra característica. Teve medo, se isolou e foi para onde? Para um deserto. No deserto, tudo é muito igual. Não tem alegria no deserto, não tem cor no deserto, não tem... Deserto é deserto. Tanto que quando o Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, para ele conhecer tudo aquilo que nós homens iam passar. Ele foi tentado em tudo e ele foi sim levado para o deserto e não foi fácil para ele. Mas ele era Deus, Júnior. Eu sendo no deserto é uma coisa, ele não, ele foi tentado. Ele foi para um deserto e foi difícil, tanto quanto é para nós. E muitas vezes, quem foi para o deserto? Foi o Senhor que levou ele para o deserto? Não, foi ele que pegou o caminho do deserto.
E deserto fala de coisa árida. Deserto fala de pecado. Deserto fala de escassez. Deserto fala de só coisa ruim. Só que lógico, no deserto, Deus usa o deserto para quê? Para nos tratar. Então Deus deixa? Deus deixa. Muitas vezes Deus vai deixar você entrar no deserto. Porque uma das maneiras dele tratar com a gente. As crises nas mãos do Senhor são boas. Porque Ele consegue nas crises nos tratar. Quem não teve crise, né? Se você pega assim, a gente vê alguns jovens, né? Que o pai e a mãe guardou de tudo, que nunca passou uma grande crise, um grande perrengue, são verdadeiros monstrinhos com as pessoas. Porque é real, quem nunca passou perrengue, crise, dificuldade, a gente cresce nas crises, tem jeito. Mas Deus usa todas essas questões para que a gente cresça. Mas vamos continuar aqui, vendo o que Elias foi fazendo, né? Entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a pé a giesta, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Lembra que eu falei? Primeira coisa, a gente vai desanimando, vai se isolando, e aí chega uma hora que você está querendo pedir a morte. Eu só não entendo o seguinte: Jezabel já queria matar ele. É como se Deus falasse: cara, ela já estava querendo te matar, por que você fugiu e vai pedir para eu te matar agora? Jezabel já queria fazer isso, volta para lá e se apresenta, estou aqui. Não é isso que você quer? Mas percebe, a gente não sabe o que a gente quer. Você acha que realmente aquele pediu para Deus matar ele? Mas vê como a gente se engana. Ah, Senhor, me mata, que eu não estou aguentando mais. Sabe o que é isso? Lamber ferida. É sentimento de autocomiseração. E isso é terrível. É outra coisa que a gente muitas vezes não sabe quem a gente é mesmo, né? Que a gente é filho amado, que a gente tem uma identidade no Senhor, que Ele nos ama profundamente. A gente fica querendo fazer alguns joguinhos com Deus e lambendo ferida, falar: oh, como eu sou coitadinho, me mata, Deus. Você acha que realmente ele queria morrer? Se ele fugiu de Jezabel porque a mulher falou: vou te matar, ele correu, agora ele fala: me mata? A gente não sabe o que a gente quer, queridos. A gente, na verdade, não se conhece. Como Deus é poderoso e bom, né, com a gente. Porque a gente não se conhece de verdade. Mas ele estava aqui, lambendo as feridas, né? Lambendo as suas feridas emocionais. Orou pedindo a morte. Continuando, né? Olha o que ele disse: tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Peraí. No fundo, então, ele estava fugindo de Jezabel, ou agora o problema de verdade apareceu? Percebe que quando a gente entra em crise, os problemas reais aparecem? Porque ele não falou assim: Senhor, Jezabel quer me matar, eu estou fugindo, e agora eu estou orando para que o Senhor me mate, porque eu não quero morrer na espada, eu prefiro morrer pelo Senhor. Mas foi isso que ele falou que é a causa? Qual foi a causa? Vamos ler de novo aqui. Olha a causa que ele falou: tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele não está falando de Jezabel. O que ele está falando que é o problema da vida dele aqui? Um dos problemas apareceu, e eu coloquei aqui, problema número 1 de Elias, que realmente agora apareceu na crise: comparação. Ah, como isso é terrível. Como isso é terrível. E na época dele não tinha Instagram, gente. Não tinha YouTube, não tinha Insta, não tinha WhatsApp. Já não era fácil. Ele já se comparava. Imagina hoje. Que jovens, a gente mesmo. O Instagram é aquela vitrine que tudo que parece para o outro é maravilhoso. O cabelo do outro é maravilhoso, a viagem do outro é maravilhosa, a comida que ele comeu, nossa, eu nunca comi uma comida dessa, nunca fui num restaurante desse, nunca. Gente, nós hoje estamos vivendo uma era que tudo estimula a gente se comparar, o tempo todo. Agora, comparação, ela é terrível. Olha para a tua digital aí, olha para a tua digital. Tem mais uma digital dessa igual no mundo? Não tem. Não existe mais nenhuma pessoa igual a você no mundo. Então não se compare. Não se compare. Esse é um dos motivos pelo qual a gente entra em cavernas.
a gente começa a se comparar com as pessoas e a gente começa a perceber, a vida do outro está indo muito melhor que a minha. Sabe quando a gente era criança, né, que muitas vezes o pai, a mãe, eu estou com meu pai aqui hoje de manhã, né, muito orgulho, muita alegria de ter meu pai aqui, 80 anos, carrega caminhão, gente. O homem não é fácil não, eu não tenho pique, esse homem tem não. Eu só oro, Senhor, que quando chegar em 80 eu esteja na mesma pegada, porque olha, mas sabe aquela coisa de dividir entre irmãos, e você olha e fala, mas do outro tem mais, o meu faltou, fica olhando, sabe, se pôs o mesmo doce, a mesma quantidade, a gente fica se comparando o tempo todo, porque aquele prosperou, não, por que deu certo para o outro, para mim não? Isso é terrível para a nossa mente, para a nossa vida. Deus tem uma história para cada um, Deus tem uma vida para cada um, Deus tem um propósito para você que só você, querido, só você pode cumprir o propósito que Deus tem para você. Ninguém mais vai cumprir esse propósito, ninguém mais vai contar essa história que só você pode contar. Se eu perguntasse assim, aqui agora, quem se acha, apesar de você não ser escritor, mas quem se acha digno de escrever um livro aqui? Levanta a mão. Um livro da sua história. Um livro da sua história. Quem escreveria aqui? Muitas vezes, sabe por que a gente acha que, a gente pensa lá no fundo, mas quem vai querer ler minha história? Minha história não tem tanta graça igual a história de tanta gente. Quem disse? Quem disse? A gente desvaloriza as nossas coisas, percebe? Quantas vezes a gente se joga no buraco? A gente se compara com o outro e a gente sempre se acha um lixo. A gente sempre... O problema da comparação é o seguinte, a gente começa a perceber e a gente fica pondo os olhos no que está faltando na nossa vida. E esse é um grande problema. Porque a gente para de louvar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está sustentando, aquilo que Deus está nos fazendo, mesmo sendo coisas mais simples. Mas você quer ver? Quando, provavelmente, alguns de nós já passou por isso, quando você passa uma crise difícil, vai parar no hospital, passa uma situação, um perrengue, muitas vezes a coisa que você mais queria era estar comendo arroz e feijão em casa, ou estar mais querendo ir andando sozinho para o banheiro. Sabe as coisas simples que a gente não valoriza no dia a dia? Pai, a coisa que eu mais queria era estar enxergando. Muitas vezes você operou e não pode enxergar. E a gente começa a desvalorizar as coisas simples muitas vezes, mas milagrosas que o Senhor faz na nossa vida. Porque a gente fica olhando para o que falta. E Deus vai nos dando, mas a gente está sempre olhando para o que falta, porque a gente fica se comparando. A gente fica se comparando. A gente não fica numa relação com Deus, Senhor, eu estou aqui, qual o propósito que o Senhor quer fazer para mim? Comigo, o que o Senhor quer fazer comigo, através de mim, na minha vida, e olhando para o que Deus já está fazendo na sua vida. Então, querido, não se compare, pare com isso. Toda vez que você perceber que você começou a se comparar, tire os olhos disso, ponha os olhos em Jesus. A Bíblia diz para a gente sempre olhar para o que é do alto, pensai nas coisas que são do alto. O Senhor nos orienta, coloque o seu pensamento, a sua mente, né? Romanos 12 fala isso, nós vamos falar isso no final, transformando pela renovação da nossa mente. Renove sua mente, coloque sua mente no lugar certo. Amém? Vamos para frente. Outra coisa interessante nessa história de Elias é que você vê, né, aqui no versículo 7, a Bíblia diz assim, que Elias ficou mal e estava indo para a caverna. Deus mandou ele para a caverna? Não, Deus não mandou ele para a caverna, mas ele pegou e estava indo para a caverna. Só que a Bíblia diz que de madrugada, quando ele estava se preparando para ir para a caverna, veio um anjo e alimentou ele. Você fala, mas peraí, ele está indo para o caminho errado, que Deus não quer que ele vá, e ainda Deus vem e alimenta, quer dizer, Deus quer que ele vá e entre no buraco? Não, queridos, muitas vezes, Deus não tem isso para você, e Ele não quer que você vá para lá. Mas por que Ele te sustenta enquanto você está indo para o caminho errado, que Ele não quer que você vá? Porque Ele prometeu que nunca ia te abandonar. Percebe? Ele falou, eu não te abandonarei. Mesmo você indo para a caverna, Ele está vendo que você vai se arrebentar, mas Ele deixa. E Ele ainda põe anjos para falar, então tá bom. Você está criando tudo isso, porque a maioria das coisas, gente, a maioria dos problemas que a gente cria sério na nossa vida, sabe quem cria? Somos nós mesmos. Muitas vezes um problema acontece, só que a nossa mente
né? Igual no Divertidamente lá, né? Vai criando cenários, e uma coisa muitas vezes que é desse tamanho o problema, já vira um problemaço, e a gente deixa a nossa mente, isso é infernal, isso é obra do inferno mesmo. Você não conseguir, quando muitas vezes a gente não consegue controlar a nossa mente e deixa, sabe, você deixa o pensamento livre, você vai montando 1 milhão de cenários, você liga para o filho não responde, o celular não deu 2 coisinhos no WhatsApp, pronto, você já acha, foi atropelado, a gente já extrapola, né? Você vai no médico, aparece um negocinho fora, pronto, você já acha que já está com tumor, que no outro dia você já tem que operar. Mas nós somos assim, a gente nossa, eu também quero falar difícil, fica difícil, né? A gente exagera. A gente exagera muitas vezes em umas coisas que são simples, que não vai ser tanto problema. Gente, mais de 80% de todo o cenário horrível que passa na sua mente nunca vai acontecer. Essa é a real. Não vai acontecer. Não deixe sua mente ficar divagando, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Amém? Problema 2 de Elias. Olha isso aqui, ó. É o senso de justiça. Quando ele chega lá, mais para frente, ele fala assim: Senhor, eu orei, faço tudo o que o Senhor quer, e só eu não me ajoelhei. Cara de pau. O problema de ficar sozinho, sabe o que é? A gente pensa assim: só eu passo por isso, só eu estou sofrendo. Ah, você não sabe o casamento que eu tenho. Ah, você não sabe o patrão que eu tenho. Ah, você não sabe o país que eu moro. Só eu passo perrengue, só eu estou em dificuldade, só eu tomo porrada. Ah, Deus, por que o Senhor deixa só eu passar por isso? Isso é mentira. Isso é mentira. Não é você que passa sozinho. Por isso que é importante, a Bíblia diz, para a gente estar sempre no corpo. Quando a gente está lá na IC e a gente começa a conversar, a gente começa a perceber que a gente é tudo igual. Você começa a falar de casamento com casais, você vai perceber que, gente, é quase tudo igual. O diabo, ele não é criativo. Deus é criativo, o diabo não é criativo. Os problemas, pode ver, os perrengues, os grandes problemas, é quase tudo parecido. É muita coisa parecida. Mas quando a gente está lá, e a gente ouve que tem pessoas passando as mesmas lutas que a gente, por isso que tem os AAs da vida, por isso que tem, né, essas associações que ajudam as pessoas, e para que você perceba que você não está sozinho, que você passa lutas, dificuldades, mas tem muita gente passando luta e dificuldade, né? Também tem muitas pessoas, mas no caso de Elias, é esse senso de justiça próprio. Quer dizer, Deus, eu faço tudo certo, e por que eu passo por isso? Aí a gente começa a entrar naqueles porquê, sabe? Quem já fez isso? Só eu fiz. Resolveu você perguntar por quê? Deus chegou e falou: não, peraí, Simone, agora eu vou te falar todos os porquês daqui até o final da sua existência. Eu acho que se Deus fizer isso, a gente fica louco. A gente não é capaz de suportar uma coisa dessa. Ele é, mas nós não. E a gente fica perguntando por quê. Deus, fala o porquê. É como se a gente falasse assim: então fala o seguinte, Deus, me fala como é que o Senhor criou os céus e terra e por onde faz os seus caminhos. Ele não vai te explicar, porque você não vai ser capaz de entender. Por isso que tem eternidade com Ele, para que a gente aprenda com Ele. Mas a gente quer saber já, porque a gente quer ser um pouco Deus, percebe? A gente quer controlar inclusive Ele, e funciona. Não adianta perguntar o porquê. Pode ser que Deus, até pela misericórdia dele, te fala: ó, você está passando isso por causa disso. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente Deus deixa, sei lá, nos porquês. Só que depois que passa, você já percebeu? Pensa aí agora numa grande dificuldade que você passou na vida. Vou dar 1 segundo, 2 segundos para você. Veio à mente aí? Uma grande dificuldade, uma grande luta. Veio à mente? Sim. Beleza. Depois desse período, sua vida que passou, né, essa luta passou, se você aprendeu com isso, sua vida melhorou ou piorou? Melhorou. Sua vida melhorou. Deus te ensinou no processo? Sim. Ensinou. Percebe? Só que depois que você passa, que você olha para trás, você fala: Senhor, obrigado, eu tinha que passar por aquilo. Quantas vezes eu olho para trás, coisas perrengues que eu passei com a minha esposa, né, filho internado, a avó dela doente, tudo
parecia que o mundo estava desabando. Mas depois que a gente passou, eu olhei para trás, eu consegui enxergar as misericórdias de Deus em cada detalhe. E Ele não deixou nenhum detalhezinho para trás. É que quando você está no meio do perrengue, com a mente toda doida, é difícil você perceber isso. É muito difícil você perceber isso. Então, senso de justiça, querido, você nunca vai fazer a justiça como Deus faz justiça. Então, pare de fazer isso. Essa ideia desse senso de justiça só acontece comigo, ou você achar que por algum motivo você não pode passar por algumas coisas. Porque eu mereço, eu não merecia. Eu não merecia? Eu não merecia passar por isso. Lógico, ninguém gosta de passar dificuldade. Mas, se a gente for olhar realmente o que a gente merecia, oh meu Deus, se o Senhor permitisse com que a gente enxergasse algumas coisas, a gente parava de falar essa história de merecimento. Mas o problema é que na vida prática, a gente realmente se compara, a gente realmente fica olhando para essas questões de eu merecia, eu não merecia, e a gente vai lá para os nossos buracos, né, as nossas cavernas emocionais. Senso de justiça, né? Isaías 55, 8 e 9 diz que os planos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos dele são perfeitos, né? Deus conhece a nossa história de eternidade a eternidade. Deus conhece as eternidades e a gente quer explicar para ele algumas coisas, fica difícil, né? Fica, por que Deus, eu mereço? Como o Senhor deixou isso acontecer comigo? E aí Elias estava lá, nessa crise. Outra coisa, né, o terceiro grande problema de Elias, expectativas frustradas. Quem disse que aquilo que você colocou na tua mente de algo que você queria alcançar, Deus tem o dever de cumprir? Quantas vezes a gente põe expectativas em pessoas e a gente quer que elas façam aquilo que a gente pôs na nossa cabecinha? Só a gente está pensando aquilo, a gente não verbaliza aquilo para o outro, a gente espera que o outro faça. Mas está só na nossa mente. A gente não chega e fala, olha, a partir de hoje, amor, eu queria muito que quando eu chegasse em casa, você saísse correndo lá da cozinha, desse um sorriso, me abraçasse e me beijasse. Porque aí eu ia me sentir tão feliz. Só que isso está só dentro da onde? Isso está dentro da minha cabeça, certo? Eu verbalizei? Não, verbalizei agora. Que agora não tem como, né, fugir. Não, eu estou brincando. Mas na mente dela, o que muitas vezes está passando? Meu, eu tive um dia difícil, fiz tanta coisa, pelo amor de Deus, o Júnior vai chegar e vai me ajudar em tanta coisa aqui. Aí o que acontece? Eu chego, não acontece isso que eu imaginava. E ela olha, também não acontece o que eu imaginava. Porque eu falo, estou cansado, vou tomar banho, vou não sei o quê. E os dois se frustram. E a gente vai criando expectativa. E muitas vezes, buracos espirituais que a gente entra, sabe por quê? A gente criou expectativas de coisas que tipo, por exemplo, eu estou, né? Quando eu comecei a orar, quando o pastor Douglas falou, domingo que vem você vai pregar, eu comecei a orar por essa mensagem. E eu me debati com esse tema, lidando, né, com o desânimo. Por quê? Porque eu estou passando esse processo. Eu falei, mas eu vou ter que pregar um negócio que eu estou passando? E Deus falou, porque é assim que funciona. Eu coloquei algumas expectativas, eu estou próximo a fazer 50 anos, falta pouco. Eu sei que parece que eu tenho mais, mas... Poxa, Mas eu tinha posto na minha mente, alguns anos atrás, aonde eu gostaria de estar com 50 anos. E em algumas coisas, olhando com calma, eu já consegui, mas algumas coisas ainda faltam. Mas para onde a minha mente olha, porque está faltando. E eu falei, falta um mês e pouco para fazer 50 anos e eu estou muito longe de algumas coisas que eu imaginei que eu estaria. Expectativas frustradas. Mas eu queria, Senhor, estar ali, naquele lugar. Mas vou saber se aquele lugar é lugar para mim? Antes da gente querer e criar coisas, a gente tem que perguntar para Deus se é isso que Ele quer. Se é esse caminho que Ele tem, se é esse fim que Ele tem, ou se é esse propósito que Ele tem. Muitas vezes você fica orando muitos anos,
Eu queria tanto uma casa própria, daqui 10 anos eu vou ter uma casa própria. Não estou falando que isso é errado, percebe, queridos? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Estou falando você criar uma expectativa que muitas vezes ela não vai se cumprir por uma série de questões. Muitas vezes Deus quer que você alugue uma casa e que de repente vai acontecer alguma coisa naquela vizinhança com o dono daquela casa, sei lá, estou dando um exemplo. Só estou falando que nas mãos de Deus o vento sopra para onde quer. É assim a nossa vida. E a gente vai criando expectativas com os outros, vai criando expectativa com o trabalho. Eu faço tantas coisas, um dia vão me valorizar nessa empresa. Não espere isso. Porque você vai vendo que a sua expectativa ela não vai sendo atendida, você vai entrando em buracos, aí a mente começa, tá vendo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E normalmente a gente entra por um caminho que é um caminho de murmuração, que é pior ainda, a gente vai aumentando os nossos buracos, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Não sou melhor do que os meus antepassados, e ele não chegou aonde ele queria chegar. Essa é a questão. Tanto que Deus depois chama ele e fala: Elias, sai aqui da caverninha, né? Vem para fora da caverninha. E aí a Bíblia diz que passou ventos fortes que arracharam até a pedra. Depois começou a acontecer coisas miraculosas, que muitas vezes a gente acha que por coisas miraculosas é que Deus vai nos tirar desse estado de desânimo, de depressão, de tristeza. A gente acha que assim, não, eu vou sair desta situação se acontecer uma coisa muito miraculosa, né? Ou vou sair disso porque eu estava esperando uma viagem e de repente do nada vai acontecer a viagem, pronto, aí resolveu o meu problema. Sabe, a gente fica esperando coisas miraculosas para acontecer. Mas como é que Deus tirou Elias da caverninha? Falou assim, um sussurro leve e suave. E a Bíblia diz que ali estava Deus. Falando: Elias, vem para fora. Muitas vezes, queridos, Deus não vai falar com você enquanto você estiver lá dentro da caverna. Ele vai te tirar da caverna. Ele vai te trazer para a comunhão. Ele vai te trazer para perto dele. Ele vai fazer você parar de ficar lambendo as feridas suas e ele vai te trazer para perto. E quando Deus trouxe ali Elias para perto, Deus falou para ele: olha, além de tudo, né, teve 7.000 que não se dobraram. Então isso não acontece só com você. E aí Deus falou assim: agora você vai fazer o seguinte, Elias, você vai voltar. Imagina, ele atravessou todo o deserto, 40 dias andando, foi lá para o sul de Israel. Aí chegou lá, Deus falou: negão, você vai voltar para onde você estava. E além de voltar, você vai ungir 2 pessoas e vai passar o seu manto para Eliseu. E o que ele fez? O queridão falou: bom, já que eu estou sendo destituído do meu cargo, ele foi lá, passou o manto e não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. E mesmo assim, Deus honrou esse homem. Ele não conheceu a morte, ele foi transladado. Mas ele passou um processo que muitos de nós passamos, né? E aí, para finalizar, projeta Romanos 12 aqui, versículo 1, e a gente vai ler os textos que o nosso pastor tem trabalhado, quebrando o gelo. Então, eu acho que quebrando a frieza espiritual, acho que a gente tinha que falar desses temas, a gente tem que falar sobre essas questões, para que a gente possa realmente ser tratado pelo Espírito Santo, para que Deus nos trate e para que a gente consiga entender muitas vezes como é que a nossa mente funciona e de onde está vindo esses buracos, para que a gente consiga dar o passo. Deus não foi lá, pegou Elias da caverna e arrastou ele para fora à força. Deus chamou Elias, só que muita gente precisa do mesmo chamado. Quando Deus te chamar, querido, dê o passo. O passo já é o passo da cura. Muitas vezes um telefonema de um amigo: o que você tem, você está bem? Muitas vezes você fala assim: não estou, quero conversar. É o passo da cura. Mas a gente quer esperar coisa estrondosa, percebe? A gente quer fogos de artifício muitas vezes, a gente quer que o sei quem venha, mas não, muitas vezes é uma coisa simples, é um telefonema, é um amigo, é um abraço, já muitas vezes é o trabalhar de Deus, ou muitas vezes é ajoelhar e orar e falar real, falar: Deus, estou distante, estou mal, estou isso, estou aquilo, ser sincero com o Senhor, e aquele sopro suave virá sobre você. Então Romanos 12, versículo 1 diz assim:
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeira coisa, para a gente sair desse processo, se você muitas vezes está passando por um processo depressivo, ou se você está entristecido, está sem esperança, ou está passando dificuldades que estão se alongando durante muito tempo. Então, eu queria dizer para você essa manhã, essa primeira questão, né? Entenda que você é um sacrifício vivo. Entregue-se a Ele, né? Dê o passo em direção a Ele. Muitas vezes a gente fica fazendo biquinho com Deus, queridos. E a gente não ora, sabe por quê? A gente fica bicudinho, porque as coisas que a gente quer não estão acontecendo. Sabe a expectativa frustrada? E a gente fica bicudinho e fala, não vou orar, vai ver. A gente é. Deus é misericordioso, Ele trata com a gente. Versículo 2. Põe o 2 aí. Não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A gente pode ler isso de novo juntos? Transformem-se pela renovação da sua mente. Coloque a sua mente naquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Mesmo que muitas vezes sua mente está numa confusão, pare e fala, Senhor, faça isso que a Karen falou pela manhã. Vamos louvar. Mesma coisa, comece a louvar a Deus. Mesmo você não gostando, mesmo você não querendo. Vá ler as Escrituras. Ah, mas eu não estou legal. É aí mesmo. É quando a coisa que você acha que não está legal que você tem que fazer. Dê esse passo. Porque isso vai renovar a tua mente, querido. Né? A Bíblia diz em Mateus 6,22, diz assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para onde você está olhando? Essa é a questão. A sua mente está sendo alimentada, como o teu corpo. Se você fica olhando para o problema, para a expectativa, para a comparação, entendeu? Para o senso de justiça, eu não merecia, e você está olhando para isso, e você está verbalizando isso, e você está olhando só para o problema, ele vai aumentar. E olha o que aconteceu, Elias saiu, Jezabel falou que ia matar. Olha o processo que ele saiu de ouvir, ter medo, e olha onde ele foi parar, pedir a morte. Mas você vê, esse é o problema, você começa a olhar para essas coisas, a nossa mente ela é tão poderosa, que em pouco tempo, se você não sair disso, e não olhar para o que é bom, para o que é luz, você vai querer a morte também, porque isso vai acabar com você. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, quão grandes são as trevas. Olha, quão grandes são as trevas. E nas trevas a gente não enxerga mais nada. Treva é treva. Não enxerga nada na treva. Terceiro, conceito mais elevado, né? Versículo 3. Põe no 3 aí para a gente ver. 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar. Não pensem, não se coloquem em locais que tipo, eu não poderia, eu não mereceria. A gente não sabe, querido, os planos e os propósitos que o Senhor tem. Em Filipenses 2, né, depois leia com calma em casa, 2 de 2 a 7. Apóstolo Paulo, para mim esse texto é o texto mais lindo das Escrituras. Acho que vale a pena. Vamos projetar rápido aí, Léo. Pega aí Filipenses. A gente ainda tem uns minutinhos para terminar o culto. Filipenses de 2 a 7. Consegue? Filipenses 2, de 2 a 7. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só mente. Pode passar. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não se considerou ser que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. O apóstolo Paulo fala, nosso sentimento, percebe? Olha que engraçado, nós estamos falando de pensamentos, mas o pensamento gera o quê? Sentimento. Tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ah, mas Jesus não passou por nada disso. Passou por depressão, ele passou por tudo que você possa imaginar, porque a Bíblia diz que ele passou por tudo o que nós passaríamos.
E muitas vezes até mais. Quarta coisa, esteja ligada com o corpo, né, que está em versículo 5. Volta lá para Romanos 12, versículo 5. Hoje eu estou fazendo o Léo trabalhar. Valeu, Léo. Consegue? Olha lá. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia. Não, 5. Assim como em Cristo nós somos muito, formando um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Não é à toa que existe igreja, queridos. E o porvir da igreja, o porvir do que está acontecendo no mundo, quem viu aquela abertura da Olimpíada? Que tristeza. Está claro, né? Está escancarado já. Não vai demorar muito para a igreja ser perseguida. E nesse tempo, quanto a gente vai precisar dos irmãos, um dos outros. Então você quer sair do buraco? Vem para a luz. Você quer sair do buraco? Vem para o corpo. Tira qualquer órgão do seu corpo e deixa ele numa bancada. O que você acha que acontece? Ele morre. Não tem sangue. E o sangue da nova aliança é de quem? E o cabeça desse corpo quem é? Você se isola. Não vou nem ser, não gosto disso aqui, não gosto, não sei o que. Os povos ficam me julgando. Gente, para de um monte de caraminhola. Tem problema? Tem. Pessoas. Mas é assim que Deus quis fazer. Os apóstolos lá, os 12 que andaram com Jesus, tiveram problema, uma porrada de problema. Se você ler com calma as escrituras, você vai ver. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, você vai morrer assim, assim, assim. Pedrão já se colocou, mas e aquele lá? Como é que o outro vai morrer? A gente é assim. Percebe? Mas ele estava com aqueles homens ligados ao corpo. E eu nunca vou os abandonar, né? Não esteja desligado ao corpo, né? No versículo 5 diz assim, que no corpo a gente tem profetas, pastores, gente que organiza, gente que lidera e gente que dá ânimo. Muitas vezes a gente, alguns momentos da vida, quantas vezes a gente já animou algumas pessoas? Não fica assim, vamos lá, levanta. Mas pode ser que chegue a nossa vez de ser animado. Só que muitas vezes quando chega a nossa vez, a gente não aceita que alguém venha nos ajudar. Não, eu animo todo mundo, eu não sou animado. Nós somos um corpo. E pode ser que tenha momentos que você precisa sim de ajuda. Você precisa sim, né? Inclusive, você fala, Júnior, eu estou num processo depressivo. Muitas vezes é só orar, é só estar com os irmãos, é só pensar melhor, Não, muitas vezes, querido, pode ser que você também precisa de ajuda médica. Pode ser que falta alguma questão. Se Deus quiser, Ele me cura disso. Sim, Ele te cura, pode se curar, mas pode ser que Deus não faça. E você tenha que passar por esse processo. Pode ser que você tenha que tomar um remédio? Pode ser que você tenha que tomar um remédio. Pode ser que você tenha que fazer terapia? Pode ser que você tenha que fazer terapia. Mas, estar com os irmãos, estar na igreja, orar, abrir, falar, caminhar com pessoas, isso vai te ajudar muito. E isso realmente pode te curar. E o Senhor vai trabalhando no meio disso tudo. Amém? Quinto e último. Eu não anotei o versículo, mas o mesmo texto em Romanos 5 diz, alegrem-se na... Vamos pegar, Romanos aqui, para a gente terminar. Alegrem-se na esperança. E com esse texto eu quero terminar, encerrar esse culto pela manhã. Romanos 12. Aqui, queridos. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Amém. Alegrem-se na esperança. Nós falamos hoje um pouquinho sobre desesperança. Aí você fala, mas que esperança é essa? Esperança é que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esperança que aquele que prometeu fazer uma boa obra em nós ainda está trabalhando em nós. A esperança é que há um mundo do porvir, que pode ser que Deus não tenha ainda grandes coisas, para fazer. A gente não sabe aonde essa mensagem vai passar, ou algumas pessoas falam, por que Deus não cura todo mundo? Deus é Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E na eternidade Ele sabe tudo o que vai acontecer, antes, durante e depois, de eternidade em eternidade. Então nossa esperança tem que estar nele. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Então é pela fé. Mas quando a gente se coloca pela fé,
quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente está com os irmãos, quando a gente crê na palavra de Deus, o Senhor nos enche e rios de água viva começam a fluir do nosso interior. E quanto mais perto da fonte a gente está, mais vida a gente recebe. Amém, queridos? Pode terminar aqui, Luizinho. Você que ficou com a gente, Deus te abençoe. Quero te convidar para estar aqui com a gente também na Igreja Apex. Deus abençoe você.